Meu desejo hoje é que a graça e a paz de Jesus estejam com a gente, não só hoje, mas o tempo todo, não é? Queria ter uns minutos com vocês para falar algo que Deus colocou no meu coração e vou compartilhar com vocês. Gostaria muito que acompanhasse, interagisse nos momentos em que eu me colocar para ver se vocês conseguem viver aquele momento da mesma forma. Vejam, durante a minha experiência de leitura bíblica, algumas surpresas aconteceram. Quando eu comecei a ler a Bíblia sequenciada, certo? Então essas surpresas foram grandes, porque eu queria ter uma ideia da Bíblia como um todo, não versículo por versículo, como a gente recebe nas mensagens, nem um texto isolado, mesmo que haja outras referências. Eu queria ver a Bíblia como uma mensagem só, ela só. Então eu comecei, e olha, que eu comecei, Gênesis 1:1. Aí lá estava dizendo que no princípio criou Deus, os céus e a terra assim, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava sobre a superfície das águas. Tudo bem. Aí, tá muita coisa para diluir aí, mas vem o versículo 2. Porque eu pensei na escuridão completa, certo? Pensei no abismo e passei para o versículo 2. Pensei também no Espírito de Deus ali nas águas, mas passei logo para o versículo 2 para ver o que vinha a seguir. Aí lá dizia assim: E disse Deus, haja luz. Aí eu esperava que houvesse uma descrição desse momento, mas simplesmente veio e houve luz. Olha, foi um desses momentos que me fez pedir a Deus que em alguns momentos eu pudesse fazer de conta que ele era um homem imenso, enorme, e enquanto ele agia, enquanto ele regia, enquanto ele criava, enquanto ele organizava o universo e atendia a necessidade das pessoas, que eu pudesse ter um lugarzinho aqui quietinho aqui no ombro dele e pudesse ver ele agir. Esse momento eu quis reviver, assim, juntinho de Deus. Aquela escuridão profunda, tremenda, a sensação de abismo, mesmo com o Espírito de Deus se movendo ali sobre a face, sobre a face das águas. Mas, e de repente aquela palavra, haja luz. Imediatamente depois, houve luz. Se vocês quiserem ver lá em Gênesis 1, capítulo 1, para mim, de toda a criação, esse momento foi um momento muito forte. Porque o momento que você sai das trevas para a luz, uma luz completa, pura e simplesmente a luz. Então, pense, se a gente tivesse ali no ombro de Deus juntinho, vendo isso acontecer. Maravilha, né? Mas esse foi um dos momentos. Aí depois teve a discussão de toda a criação, mas eu já estava um pouco mais preparada para as surpresas, certo? Então, essa primeira surpresa que eu tive, e depois eu fui lendo, e chegou em Gênesis 5. Gênesis 5 é genealogia. Eu digo, poxa vida, nascia, vivia, tinha filhos, aí depois disso gerou e morria. Aí depois vinha outro, nascia, vivia, tudo igual. Eu estava pronta para pular nessa parte. Aí eu cheguei em Gênesis 5, de 21 a 24. E o que é que eu encontro lá? Opa, tem alguma coisa diferente. Aí tem lá. E viveu Enoque tantos anos e teve Matusalém. Depois que ele gerou Matusalém, ele teve filhos e filhas. E viveu 365 anos. Os outros tinham vivido um montão. Mas Enoque viveu 365 anos. E tinha lá, e andou Enoque com Deus. Já tinha isso antes, já tinha visto isso, mas não deu muita importância. Mas depois dos 365 anos, e tinha lá, andou Enoque com Deus.
e não mais foi visto, porque Deus para si o tomou. Foi no meio de uma genealogia, uma coisa tão repetitiva, papapá. É uma surpresa que eu me senti daquele jeito que eu falei, querendo estar lá no ombro de Deus e vendo isso acontecer. Porque eu vi depois, nos textos escritos por criança, uma coisa que eu acho que foi exatamente... Eu me identifiquei com aquela criança, que ela disse que foi assim. Todo dia, Enoque vinha, conversava com Deus, os dois iam caminhando e andando, mas teve esse dia que eles caminharam, conversando, e Deus disse assim a Enoque, olha, Enoque, já está mais perto da minha casa do que da sua. Então fica logo aqui, meu filho. E Enoque ficou. E eu acho que foi assim, essa criança teve um insight perfeito. Então essa foi outra surpresa que eu li na leitura sequenciada da Bíblia. Depois, vamos mais à frente, a gente chega lá na história de Noé, certo? A gente já vai estar em... Eu vou já para os finalmente. Lá o capítulo 8, que Noé sai da arca, aí ele faz um altar, ele faz uns sacrifícios, aí Deus cheira o cheiro suave dos sacrifícios, aí Deus, eu esperava que Deus fosse assim, que bom, que ele reconhece, é uma gratidão por tudo que eu fiz, porque eu mantive a vida dele e a família. Mas não é isso que Deus fala. Olha, eu fiquei muito intrigada, porque Deus disse assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais destruir a terra por causa do homem. Aí eu pensei, porque o homem se arrependeu, né? Ele disse, não, porque o pensamento do homem é mau desde a sua meninice. Eu não vou mais destruir, porque o homem é mau. E eu acho que o escritor naquela hora queria deixar bem claro que Deus nos aceitou, mesmo sendo o nosso pensamento mau desde a meninice. Porque ele já tinha um plano, um projeto. Mas, no momento, isso não foi revelado. Só disse lá isso aí. Então, foi outra surpresa para mim. Que Deus cheirou o cheiro suave e, em vez de ver virtude, viu a maldade do homem desde a meninice. Aí, esse foi outro momento. Aí, o quarto momento. Lá no monte, Moisés tinha quebrado as tábuas lá com raiva, porque o povo tinha feito um cordeiro de ouro e estava lá adorando. Aí, quebrou as tábuas que Deus tinha escrito. Aí, Deus disse, sobe, lavra as 2 tábuas e sobe ao monte. Aí Moisés subiu com essas tábuas. Quando chegou lá, Moisés pediu, eu queria ver a tua glória. Quem é que não queria, né? Eu queria também, mas queria ver aqui. Então, depois que um dia a gente vai ver. Aí Moisés pediu. E Deus disse, olha, eu vou passar a minha glória por você, vou proclamar o nome do Senhor, mas meu rosto ninguém pode ver. Aí lá no capítulo 34... já tem, Deus vai falando, chega lá, fica junto de Moisés e diz que ele ia cobrir os olhos de Moisés até ele passar. Quando ele passasse, Moisés poderia ver pelas costas. Mas veja, o que eu esperava é que ele dissesse assim, então você vai proclamar o meu nome, vai dizer que eu sou bom, que eu sou maravilhoso. Mas não é isso não. Ele não disse para Moisés fazer nada, ele disse que ele mesmo é quem ia fazer. E realmente, na hora, ele diz, eis que passa o Senhor, que tem é grande em bondade e em misericórdia. Coisas assim sobre ele, que ele mesmo é quem estava proclamando. Moisés só viu passar, só ouviu proclamar, e no final Moisés se prostrou e adorou. Eu queria estar lá de novo, ali, vendo tudo isso, vendo Deus dizendo quem ele era para Moisés, e queria estar lá no final prostrada e adorando. Mas o que eu entendi disso aí é que acho que só Deus sabe mesmo proclamar o nome dele da forma que ele é, da forma que ele quer. A gente até tenta, mas eu acho que só Deus sabe exatamente quem é e como proclamar o seu nome. E a gente só pode fazer parte da misericórdia aos milhares que ele faz, né? Que ele dá misericórdia aos milhares. E a maldade ele visita até a 4ª geração. Quer dizer, é uma proporção bem diferente para a bênção e para a visitar a maldade. Quer dizer, é mais ou menos ver que aquilo está acontecendo, está errado. Até 3ª e 4ª geração. Então, depois desses 4 textos do Velho Testamento, eu tenho vários. Tem a história de Elias, que é bem parecida com a de Moisés, a visão
esse lugar no monte, e eu quis passar logo por Novo Testamento, porque seria muita coisa para falar. Tem um momento único, certo? Maravilhoso, completo, que é o batismo de Jesus. Quando Jesus, está lá descrito em Mateus 5,16, certo? Mateus 3, 16, 17, perdão. Mateus 3, 16, 17. Aí diz que quando Jesus saiu das águas, certo? O Espírito pousou sobre ele, e ouviu-se uma voz lá de cima que dizia o quê? Este é meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Vê que coisa maravilhosa. Jesus, o Espírito Santo, Deus reunidos num momento só. No começo de um período completamente diferente para a humanidade. Então, esse momento eu queria estar lá, queria, ali daquela forma que eu falei. Mas, isso aí é porque eu queria que vocês fossem nos textos, olhassem e procurassem achar nesses momentos e em outros mais. Tudo de grandioso e de maravilhoso que eles representam na vida da gente. Os momentos de estar ali, pertinho de Deus. Tem momentos de angústia, de dor, que a gente quer ficar pertinho de Deus, né? Sim, mas aí eu pedi a Deus para me dar um outro momento. Esse pedido foi assim: como é que idealizou a família da gente? Meu pai, minha mãe eram servos de Deus, papai pastor, mamãe cessista e esposa de pastor ativa, e a família deles. Mas não foi bem aceita essa minha proposição, não. Mas eu senti que devia voltar a ser como criança. E a minha experiência com essa família, né? Como criança que vê as coisas do jeito dela, bem, muito sem explicação, muito pela intuição, ou que tem uma visão. E mais ou menos um a um, à medida que o tempo foi passando e cada um nascia e foi se mostrando, mais ou menos, tenho algumas ideias rápidas para passar sobre isso. Não vou começar por Ana, não. Vou começar por Marcos. Marcos, eu acho que eu percebi a minha existência, né? Ele era meu irmão mais velho, tinha Ana Maria, e tinha Marcos, que era meu irmão mais velho, estava mais próximo de mim, mas Marcos era uma figura imponente para mim. Ele era sério, pensava, tinha muitas artimanhas, muitas coisas com os amigos, ele brincava, às vezes me chamava para brincar junto, para subir em árvore, acho que para andar em cima de muro algumas vezes, mas a maior parte das vezes era participar das experiências dele. Olha que no começo eu não percebia muito bem e ia, até que uma vez ele me propôs: Áurea, você já viu um fósforo queimar 2 vezes? Eu disse: não, porque o fósforo a gente queima, acabou-se. Aí ele disse: então me dê sua mão. Aí eu dei a mão para ele. Aí ele riscou o fósforo e assoprou. E depois botou na minha mão. Eu disse: ai! Aí ele, e eu percebi a besteira que eu tinha feito em aceitar a proposta dele. Mas ele era uma criança, eu só era 1 ano e pouco mais nova do que ele. E eu ia contar para a mamãe. E ele disse: não conte não, não conte não. Aí eu disse: tá certo, eu não conto não. Mas você vai me dar um daqueles móveis que você faz com caixa de remédio. As caixas de remédio lá em casa eram transformadas em sofá, em mesa, em cadeira, em tanta coisa, em armário. Eu sei que Marcos era perito nisso. Então eu disse: então você vai me dar. Então eu aprendi já a negociar as desventuras. Vê só que astúcia, né? Aí tudo bem, que estando nessa, eu acho que ele só queria dar uma, eu queria mais, e eu disse assim: então vou contar para a mamãe. Mas mamãe ia chegando na hora. Aí ela ouviu, eu disse: não, vou contar para a mamãe, e já me obrigou a dizer o que era. As mães têm uma forma de obrigar que eu não entro nessa questão, não me lembro o que foi, mas toda mãe tem a sua forma de fazer a gente falar. Dá aquela injeção que a gente fala tudo, né? Aí eu falei, então Marcos teve o seu castigo e eu fiquei com os móveis. Eu achei que foi aí que eu aprendi a palavra vingança, né? Eu não sei, na hora eu não sabia o que era, mas hoje eu acho que era um pouco a vingança. Mas foi sem querer, eu espero que Marcos tenha me perdoado.
A outra experiência com Marcos é quando eu já decidi que seria administradora e numa dessas minhas funções, né? Como criança, ele estava lá vendendo as latas de leite ninho vazias para juntar o dinheiro de missões e eu estava junto dele como administradora. Aí ele oferecia, vinha passando uma pessoa e ele dizia, olha a lata. Aí aconteceu a primeira, a segunda, a terceira. Tudo bem, eu quietinha ali. Mas depois, da quarta pessoa em diante, ele falava, olha a lata. Eu dizia junto, que ninguém quer comprar. Eu dizia, olha a lata, que ninguém quer comprar. E Marcos foi se enchendo. Porque Marcos era manso como Moisés. Assim, ele disse uma vez que o manso era aquele que segurava o chifre, ou o touro pelo chifre. E eu acho que ele estava segurando esse touro já fazia tempo e não deu mais. E chamou, mamãe, a Marta está aqui me atrapalhando. Mas eu só estava fazendo uma pesquisa de mercado, ele não percebeu. Os administradores fazem isso, o produto não agrada, eles têm que tomar a decisão de mudar o produto. Bem, passou. Mas Marcos, para mim, sempre foi uma pessoa muito acima, quieta, mas sempre produtiva, inventiva e de inteligência contínua, aquela que vai cavando, 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 descobrindo coisas. Eu acho que até hoje, Marcos é super inteligente dessa forma de inteligência profunda, certo? Bem, depois vem eu não vou falar muito de mim, eu já falei, né? Veja, aí vou passar para Marconi. Por quê? Porque Marconi, quando eu descobri que a mamãe estava grávida, quando me disseram, aí eu falei, mãe, esse daí vai ser meu, tá certo. Essa criança que vem vai ser minha. A mamãe disse, tá certo, vamos fazer o seguinte, se vierem dois, um é seu e o outro é meu. Aí disse, tudo bem, e esperei. Aí Marconi nasceu. Eu disse, mãe, só veio o meu. O seu não veio, não. Mas a mamãe disse, tudo bem, é seu, mas não me deixava cuidar. Não deixava trocar fralda, não deixava dar comida. Mas, então eu disse, bem, é interessante. E essa forma de é meu, mas tudo bem, fiquei na minha, né? E Marconi sempre foi uma criança maravilhosa, né? E daí para frente também sempre uma, uma forma de cativar a mamãe que ele tinha, que eu e Marcos, eu acho que a gente não tinha, não. Parecido um pouco. Mamãe gostava, amava, mas era diferente. A forma de cativar da gente pegou menos do que a de Marconi, viu? Aí depois vem Sérgio. Sérgio, quando nasceu, eu já era maiorzinha, mas ele era bonito de uma forma diferente, porque o cabelo era claro, o rosto era rosado. E um pouquinho mais adiante, quando ele cresceu, eu percebia que toda vez que ele fazia trela, ele ficava mais rosa ainda. E alguém falou manga rosa. Então, para mim, Sérgio foi a manga rosa mais linda e mais cheia de artifício que eu conheci quando era criança. Olha, ele tinha, viu? Muitos artifícios. Só que ele se denunciava porque ele ficava muito rosado, um pouco mais. E eu aprendi a vê-lo com essa pessoa cheia de formas de resolver a vida. Sérgio Paulo sempre teve várias formas e formas boas, tanto é que ele é a pessoa maravilhosa que a gente conhece. Marcos e Marconi, todos são maravilhosos. E depois veio quem? Mirihuth. E diziam, ela vai deixar você no canto, porque é uma menina. Eu não sabia o que era ficar no canto, e eu acho que eu não cheguei a ficar, porque eu não sei o que é ficar no canto. Mas quando Meirinha nasceu, era linda, maravilhosa, uma boneca. Poxa vida! E eu queria cuidar dela, então eu dizia, mamãe, eu estava com 7 anos, eu já posso, e mamãe botava no braço, mas botava e segurava ao mesmo tempo. Eu entendo o que é isso, porque eu também sou mãe. E Meirinha, à medida que foi crescendo, ela era de uma inteligência muito grande e de um perfeccionismo só dela. Eu sei que eu me lembro quando ela tinha uns 4 anos, por aí, a gente ia atravessando ali a Avenida 2. Acho que a gente saiu da Casa Miriam para ir para a Casa Lourdinha. E eu disse, Meirinha, vamos para a Casa Lourdinha? Ela disse, não, eu disse, Meirinha, a gente vai para a Casa de Lourdinha. Ela disse, Áurea Marta, não diga a gente, diga nós vamos. E eu sorri com isso e nunca esqueci. A outra coisa de Meirinha era a imaginação, porque eu me lembro de um dia que a gente estava em casa e Marconi estava com o cabo da vassoura batendo para lá, batendo para cá. Ele disse, para, Marconi, para. Você vai bater em Jesus. Eu disse, como é, Meirinha? Por que ele vai bater em Jesus? Ele disse, olha, você não ouviu no sermão?
dizia lá que Jesus estava em todos os lugares. Eu disse, tá bom, Maria, mas não é bem assim. Ele está, mas ele fica invisível, a gente não consegue bater nele, não. Aí ela sossegou um pouco. Mas também foi outra coisa que eu nunca esqueci, de como as crianças ouvem o que a gente fala. É diferente do que a gente imagina, né? Ah, Miriam, linda, maravilhosa, sempre muito receptiva, muitos amigos, sabe como lidar com as pessoas à sua volta. Ah, hoje vocês todos conhecem, não preciso falar mais nada. Eu estou falando do meu insight com meus irmãos, a cada momento. E por fim, Pedrinho, o caçula. Pedrinho sempre foi uma maravilha de pessoa. Quietinho, sonso também, visto? Aí então, tudo que acontecia, ele corria para a mamãe, né? Os outros tudo mais velho, muita gente para ele se ligar. Eu me lembro de uma vez, que eu não sei o que aconteceu, que mamãe ia chegando, e Pedrinho, quando viu que mamãe ia chegando, correu para o lado dela assim, se escondeu praticamente na saia dela, fez uma carinha de coitadinho, e quando mamãe abraçou, ele virou o rosto pra gente e fez aquele certo? Eu me lembro disso. Era artista desde o começo. É meu irmão artista, que eu amo. Bem, falei de todo mundo, agora chegou a hora de falar da pessoa de hoje, que é Ana Maria. Meu pai do céu, como é que eu vou falar de Ana Maria? Seria 2 dias para falar. Então, eu vou dizer o que eu achava dela quando eu era criança, que eu achava que ela sempre tinha uma aura na cabeça, certo? Porque ela se converteu aos 5 anos. Converteu aos 5 anos, era uma serva de Deus e era a filha mais velha. Vê a responsabilidade que ela botou nas costas desde cedo. E ela sempre tomou essa responsabilidade a sério. Então, Ana era uma quase mãe. Quase mãe. Eu não era muito de... Ela mandava, mas eu não era muito de obedecer, na realidade, mas dava a ela esse... como é que se diz? Era justa essa atitude dela, ela tinha esse direito, não é? Aí, tinha algumas coisas na vida de Ana que 5 anos ela já sabia ler e escrever corretamente. Naquela época, isso não existia. Ana, com 8 meses, já falava frases inteiras. Então, eu pensei assim, acho que Deus mandou Ana Maria primeiro. Porque Ana, acho que foi aquele açúcar que caiu na boca de mamãe. Mamãe queria ter 2 filhos, papai queria ter quantos desse. A família de papai, todo mundo tinha muitos. Mas aí Ana, Deus mandou primeiro ela. Porque 7 não é fácil, né? 7 é muita gente. Aí Deus mandou Ana e converteu Ana desde os 5 anos. Então, o refrigério na vida de mamãe, não porque os outros não fossem assim, mas ela precisava de muita ajuda, porque ela fazia tanta coisa. Ensinava em colégio, ensinava em casa, trabalhava na igreja. E Ana foi aquela pessoa que fazia na igreja as coisas que mamãe queria. Ela restava, ela pegava os textos mais difíceis no teatro, nas comemorações, e ela era obediente, era serena. Ana sempre foi um exemplo de pessoa. É difícil a gente falar sobre uma pessoa que só tem muito exemplo para dar. Eu acho que isso pesa muito para ela. Eu acho que é muito difícil a pessoa ser exemplo. Eu quero contar só 2 fatos que eu digo assim, que Ana não é do mesmo tecido que a gente. Para a gente acontecem muitos milagres na vida, Deus é bom o tempo todo, mas para a mamãe e para a Ana é um pouco diferente. Uma vez Ana estava vindo para Recife no avião e o avião apresentou problema. E eu me lembro que ela contou que pensou naquele texto que Paulo dizia, é preciso que a gente vá parar numa ilha. E ela estava dizendo isso, pedindo a Deus para que não fosse. Mas aí o avião teve que ir parar numa ilha. Mas, como é Ana Maria, sabe qual foi a ilha? Foram as Ilhas Canárias. E sabe o que aconteceu? Eles foram para um hotel de 5 estrelas e ficaram 24 horas lá. Os meninos saíram, andaram, tudo, e eles desfrutaram do hotel por 24 horas. Então, dá para imaginar por aí, né? E teve um outro fato bem recente. Ana estava vindo de Natal para Recife, veio de carona, mas a carona ia embora para Maceió. Aí eles passaram da parada da Avenida da Caxangá, que seria o ponto onde Ana desceria para pegar um táxi, alguma coisa. E aí ela não sabia o que fazer. Aí viu um posto da Polícia Rodoviária Federal.
Aí ela disse, me deixa aqui, que aqui eu peço informação e vou me embora. Eu ligo para alguém. Ela desceu. Aí foi, estava aberta, ela foi entrando, e a primeira porta que ela encontrou, e abriu. E ela encontrou um policial lá fardado, certo? A quem ela ia pedir informação. Mas sabe quem era o policial? Era Jonas, meu filho, de cara, assim. Então, essas coisas são comuns para Ana. Eu podia contar um monte de coisa, mas vocês conhecem a vida da minha irmã, muitas vezes até melhor do que eu. É uma pessoa de Deus. É uma bênção para a nossa vida. É uma bênção para a nossa família. E queria só que ela não se sentisse com peso. Porque ela é assim naturalmente. Ninguém vai cobrar dela mais do que ela é. E se ela tiver que falhar, que falhe, Ana. Ó, à vontade, minha querida. Eu acho que você tem um crédito enorme, certo? Para não ter esse peso todo, querida. Descanse em Deus. Porque a sua luz reflete a luz de Deus. E eu queria deixar para a gente o texto de Êxodos 27, 20 e 21, quando está lá na construção do tabernáculo, que Deus mandou, disse assim, olha, todos os dias é para botar candelabros, botar azeite, para que nunca se apague a luz lá no tabernáculo. Essa luz nunca pode ser apagada. E eu me lembro de Jesus que falou, lá em Mateus 5 e Mateus, deixe-me ver comigo, Mateus 5 e 16, eu acho. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a nosso Pai que está nos céus. Então, é isso que eu falo sobre Ana, é mais ou menos o que ela faz para cumprir o que Jesus diz. Deixar esse azeite sempre, esse candelabro sempre com azeite, certo? Para não apagar, e resplandecer a luz para que os homens vejam as boas obras e glorifique a Deus. Ela não faz nada para a glória própria, mas sem querer, o que ela faz, sem querer, eu digo porque não é um propósito de, eu sou, não, é naturalmente, e glorifica a nosso Pai que está nos céus. Minha maninha, feliz aniversário, que Deus abençoe. E você, eu digo que você foi que adoçou a vida de mamãe, porque você fez o que mamãe sempre quis fazer e não pôde. Foi a missionária, mamãe queria ir para o Peru, você foi para a Bolívia, bem pertinho do Peru. Você foi educadora também, estou no SEC, e sempre foi um refrigério para a vida de mamãe. Sua preocupação com mamãe sempre foi maior. Merinha cuidou de mamãe naqueles pontos de saúde como ninguém. Eu não sei como Merinha aprendeu tanta coisa para dedicar à minha mãe. Administrou, fez tudo. Mas Ana, durante a vida toda dela, acho que ela deixou um espaço reservado para a mamãe. E mamãe teve essa ajuda na criação da gente. Com todas aquelas coisas que aconteceram na vida com papai, que ela teve que enfrentar, Deus já tinha preparado, na primeira filha, um refrigério. E você é isso para a gente, Aninha. Você é essa bênção de Deus. E a sua luz glorifica a nosso Pai, que está nos céus. Feliz aniversário, eu te amo.